E fala aí, devs, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo aqui na tela do meu computador, hoje temos aqui um projeto muito bacana. É a primeira vez que eu trago algum projeto aqui para o canal para que você possa aprender programação junto comigo, né? Ou seja, a gente possa desenvolver um projeto e você saia daqui com muito conhecimento e mais, com algo para adicionar no seu portfólio, né? Você está vendo aqui na tela do meu computador que eu tenho um programinha de IMC. IMC, para quem não sabe, é Índice de Massa Corporal. É uma forma que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem para medir a classificação de saúde das pessoas, obesidade, sobrepeso, magreza, normal, enfim, ou seja, com relação à sua altura e seu peso, qual seria a sua classificação, você está saudável ou não, enfim. E esse programinha aqui, galera, eu fiz para vocês com todo carinho, tá? Para que vocês possam entender um pouco mais sobre React. A gente vai trabalhar aqui com front-end. E para começar o vídeo, eu queria mostrar para você o programa funcionando. Ele é muito simples, tá? Eu vou simular aqui alguns dados para vocês. Vou colocar aqui que eu tenho 1,80 e 90 quilos, que são aproximadamente as minhas medidas mesmo. E vou calcular aqui, e olha só, ele me dá que o meu IMC é 27,27, que se a gente pesquisar, vamos aqui dar uma olhada, classificação. Bom, pessoal, então eu estaria classificado aqui em sobrepeso. É claro que ele não leva em consideração sua massa magra, né? Somente uma simulação mesmo, aí, uma média, né? Digamos assim. Mas é um programa muito legal, simples, mas assim, tá muito bonito. Eu tentei deixar o mais agradável para vocês, ou seja, pensei bem na cor, no layout. Deixei com um pouco de sombra aqui em volta dos nossos inputs, do nosso botão. Usei uma fonte legal também para deixar bem bonito. E hoje minha ideia aqui é mostrar para você como fazer esse programa e como você vai perceber ao longo do vídeo, vai ser dividido em uma parte teórica e outra parte prática. Então se você quiser pular para a parte prática, é só você olhar aqui embaixo que vai estar dividido no vídeo, logo em seguida aqui no player, você pode arrastar e vai estar parte teórica e depois parte prática. Então assim, é o primeiro programa e galera, aqui é só o começo, tá? Aqui é só o começo da jornada. Eu trouxe algo simples, que aparentemente é simples, mas o código pode não ser tão simples se você é iniciante, né? Muito iniciante mesmo. Se você já programou React alguma vez, vai ficar mais tranquilo para você, né? Programou utilizando React, vai ficar mais tranquilo para você. E, pessoal, a ideia aqui é que a gente vá avançando esse projeto e vá dando novas caras para ele. Então, a gente avance de um projeto de MC, pega essa estrutura e transforma em uma página de login e cadastro de qualquer projeto que seja. Ou seja, a gente aprende a fazer autenticação, a gente aprende a como fazer a rotação, ou seja, as navegações de uma página para outra, né? Eu fiz o login, depois eu vou para a próxima página, esqueceu a senha, como recupera a senha e tudo mais. Então assim, é só o começo. E bora, pessoal, bora para a teoria e depois bora para a prática. Se quiser pular direto para a prática, não tem nenhum problema, beleza? Fica a seu critério. É isso, devs, valeu e bora pro vídeo. E bom, pessoal, então vamos aqui para a parte teórica. Essa parte é importante se você está no início, tá? Eu vou te explicar primeiramente a parte de instalação para preparar o seu computador para rodar o projeto e futuros projetos também. Então você configura uma vez, fica tudo certo, beleza? Não precisa fazer de novo essa configuração. E outra coisa bem legal também de avisar é que durante a explicação eu vou estar te mostrando alguns pontos interessantes sobre projetos, ideias, algumas dicas de desenvolvimento, tá? Para que você consiga performar da melhor maneira possível, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vocês estão vendo aqui que eu comecei com a parte de instalação, então aqui eu separei 3 tópicos: Node.js, React e possível erro, tá? Vamos começar pelo Node. O Node tem esse link aqui, o mapa mental vai estar na descrição, junto com o link do Node também para você. E o que é o Node? Ele é um runtime que permite a execução de código JavaScript fora dos navegadores. Pode ser usado dentro de outras aplicações ou mesmo sozinho, e ele é um ambiente que funciona como uma máquina virtual para a execução do JavaScript. Ou seja, ele permite que você rode o JavaScript na sua máquina, né, localmente, e consiga permitir que isso execute aquele programa, aquele código que você fez ali, para rodar mesmo e funcionar, e poder testar, e etc. Então, te permite fazer uma máquina virtual, como diz aqui, né? Então, bem legal essa definição, dá para você entender bem o porquê que a gente usa o Node, né? E vai ser o primeiro dos aplicativos aí do software que você vai estar instalando no seu computador. A instalação do Node acompanha também o NPM, que é o Node Package Manager, gerenciador de pacotes do Node, que vai ser o gerenciador que vai permitir você instalar as bibliotecas do React, né? Tanto o React em si, o projeto mesmo ali, a estrutura base, como bibliotecas adicionais que você pode vir a instalar no seu projeto.
Por isso, né, os projetos acompanham a package.json e a package.lock.json. Por quê? Esses dois arquivos eles gerenciam as dependências do projeto. Dentro do nosso projeto React, nós utilizamos o comando npm com o nome do comando para instalar pacotes de alguma biblioteca. E aí, o package.lock.json e o package.json, eles controlam as versões e as estruturas de organização e hierarquia desses pacotes que foram instalados. Então fica lá registrado tudo que foi instalado no seu projeto de pacotes, né, e dependências, beleza? Porém, os pacotes mesmo, de fato, eles ficam instalados dentro da Node Modules, né? Então, eles são registrados dentro da package lock.json e da package.json, mas eles ficam, de fato, baixados e salvos, digamos assim, né? De fato, ali, falando de arquivo mesmo, de pacote que foi instalado dentro do seu projeto, ele vai estar dentro da Node Modules, tá? Que, inclusive, é uma pasta muito pesada, a gente nem sobe ela quando vai fazer o versionamento do projeto, do código, a gente não sobe ela para o GitHub, ela fica somente na sua máquina mesmo, por isso que quando você instala um projeto, clona um projeto, você precisa fazer o npm install, né, ou yarn install, que é para você instalar todas as dependências e pacotes do projeto, porque a pasta Node Modules ela não vai subir junto porque ela é muito pesada, então ela não fica no seu GitHub, no seu GitLab, somente na sua máquina ali no seu projeto. Depois quando você sobe sem ela, beleza? Então alguma explicação bem rápida aí sobre Node e npm, que é bem interessante, você vai usar muito npm, diversos comandos aí, npm install, npm start, npm install e a biblioteca que você quer. Galera, tem muito comando npm importante aí, então você vai acabar usando bastante. Bom, o React tem esse link aqui para você, tá? Que assim como o do Node, eu vou estar disponibilizando também. O Node não tem segredo, beleza? E aqui você pode clicar direto, tá, no seu sistema operacional para baixar. Essa versão LTS é recomendada porque ela é a mais segura em relação a bugs. Então é só você vir Windows Installer, que eu acho que a maioria usa Windows, mas se for Mac ou alguma outra versão, Linux também tem aqui embaixo, é só você vir aqui e baixar, beleza? React não tem segredo também, eu deixei o link, mas é só para vocês terem uma noção do que a documentação explica, porém, o comando que a gente vai usar é esse comando aqui, npx create react app my app. Se der algum problema no seu projeto, que pode acontecer, que vai falar aqui, you are running create react app, a versão which is behind the last release. E aí ele vai falar para você que é uma versão que está atrasada. Qual que é a solução? Também vai estar aqui para você a solução, tá? E especificamente o que você vai precisar fazer é isso aqui, tá? Você vai dar um npx clear npx cache, para limpar o cache do npx, beleza? E aí vai dar tudo certo, tá? Eu fiz isso aqui, comigo funcionou. Se com você não funcionar, tem algumas outras soluções aqui, mas, bom, funcionou para a maioria das pessoas, tanto que aqui tá 65 pessoas votaram, né, que funcionou, então, enfim, galera, tem essa solução aqui também, mas eu acredito, tá, que você fazendo isso aqui já deve funcionar, e aí você pode tranquilamente rodar esse comando aqui no seu terminal, tá? Eu não vou criar o projeto de novo, até porque eu fiz isso na aula com vocês, mas eu vou mostrar como que você faz, tá? Rapidamente aqui. Você vem no cmd, que é o prompt de comando, executa ele na sua máquina. Aqui vai vir na sua pasta de usuário, então você dá um cd, tá, para você acessar o desktop, espaço desktop. E aqui dentro você vai fazer o npx create react app e aqui o nome do projeto, beleza? Que você quiser. Fez isso, deu enter, ele vai instalar. Aí, se der algum problema, se ele pedir para você instalar alguma coisa adicional, é só você dar um yes. Vai perguntar se você quer adicionar, você coloca que sim. Instale também essa dependência, isso que ele está pedindo a mais, e coloque um Y, tá? Digite um Y e aperte Enter, que ele vai instalar. Então, sobre a instalação do projeto a gente já viu aqui. Vamos pular agora para a parte de IDE, que é a parte de ambiente integrado de desenvolvimento, que é onde nós vamos digitar, né, o editor de código, para a gente digitar nosso código, para a gente fazer o código, criar nosso código de fato. Bom, pessoal, então vamos lá. O Visual Studio Code é a plataforma que nós utilizamos mais comumente, tá? O Visual Studio Code vai estar para você também o link aqui. Não tem segredo, é entrar aqui, já tem download para Windows. Se for do sistema operacional como Mac ou Linux, é só baixar também, beleza? Bom, tem essa versão Stable Insider, você pode baixar Stable mesmo sem nenhum problema, tá? Enfim, e aí depois tem algumas outras dicas que eu queria dar para você, que é sobre extensões. Por que é importante falar sobre extensões? Porque ela facilita o desenvolvimento do seu projeto, tá? Então, se a gente vier aqui e verificar no meu VS Code, ó, dentro das extensões aqui do cantinho, depois que você instalar, vai abrir um projeto vazio, para você não vai ter nada, obviamente, mas a aba extensões aqui do ladinho, ela vai estar aqui. Se você vier aqui, você vai poder instalar todas essas extensões que eu deixei para você. Então, instale ela,
Então instale essas extensões, ative ela no seu computador, cada uma delas, beleza? Se precisar, ele vai falar para você reiniciar o seu VS Code, você reinicia, tá? Para funcionar, para aplicar certinho. E aqui estão as principais. Algumas delas é para deixar o seu VS Code mais bonito, para facilitar você identificar a classificação de cada parte do código, o que é variável, o que é um estado, o que é uma função, etc. A Drácula oficial também é a parte de um tema, tá? Para o seu VS Code, que ele deixa mais escurinho assim. Material Icon Theme, ele é esse carinha que deixa as suas pastinhas mais organizadas com esses ícones aqui, fica mais legal, fica mais interessante de ver a organização do projeto. Português é para rodar em português algumas coisas aí, inclusive é português aqui, tá? E Simple React Snippets é alguns atalhos que você pode usar. Não acho que você vai usar tanto no começo, mas depois com o tempo é legal. Inclusive, dentro da própria extensão você consegue ver as explicações, tá? Para que significa, como que você pode usar. Então tem uma documentação aqui. Então, em detalhes, eu posso ver diversos atalhos aqui para que eu consiga ter uma maior autonomia e uma maior rapidez na hora de desenvolver meu código. Então, se eu dou um IMR, eu posso automaticamente gerar esse comando. Eu não preciso digitar tudo isso. Então essa Simple React Snippets, ela é muito, muito boa, beleza? Tem vários comandos aqui bem práticos para você, ó. Ele te mostra aqui esse CC Class Component, para você já fazer o seu componente aí, já criar a estrutura tipo direto, sem precisar fazer isso na mão. Use Effect, olha que legal. Às vezes você teria que digitar tudo isso, fica perdido. É parênteses, é chaves, não precisa, tá? Então, assim, ajuda muito você a ganhar tempo no seu código. E um dos mais importantes que é o Prettier Code Formatter, que é a indentação do código. E o que é a indentação? É a digitação dos códigos do programa afastados por espaço de margem dispostos hierarquicamente para facilitar a visualização e percepção. Então vai ficar a função. O que vem dentro da função, como retorno dela, fica com um espaço. E o que retorna dentro dessa função, vamos supor que seja um código HTML, tem que ficar com mais espaço. E o que está dentro do HTML vai cada vez ficando com mais espaço para quando você olhar o seu código, como por exemplo aqui dentro do meu app.js, eu tenho sim uma indentação, porque eu sei que o que está com mais espaço do que o anterior é filho do anterior, né? Então o anterior é pai. Se eu tenho uma função e tenho um espaço aqui, eu entendo que hierarquicamente esses caras aqui, todas essas linhas, elas têm o mesmo valor. O que está dentro do if vai ter um espaço, porque ele hierarquicamente está abaixo do if, né? Ou seja, a condição de retorno do if, ela tem que estar abaixo. Ela tem que estar com espaço para identificar. Olha, ela vem depois, ela é filha desse if, beleza? Então é só para explicar para vocês, eu acho bem legal essa extensão aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo do nosso programa, né? Qual que é o objetivo? É nós avançarmos para a tela de login com mais facilidade. Então esse projeto é um excelente projeto de base, porque vocês vão ver ao longo do vídeo que ele vai te permitir criar a estrutura de uma página de login. A diferença é que quando a gente for para a página de login, a gente vai criar novas funções para fazer o login de fato funcionar. A gente vai criar autenticação, vai criar contexto, vai criar alguns outros elementos, né? Navegação, rotas, mas você já tem a estrutura. Então eu gosto desse passo a passo porque eu acho que você aprende com mais facilidade, você desenvolve melhor. Então nenhum projeto ele vai ser um projeto que vai ser aquele projeto que muita gente procura. Qual o projeto que eu posso fazer que vai arrumar meu primeiro emprego? Ou vou conseguir uma vaga super top? Isso não existe, galera. O que faz você evoluir é a soma de diversos esforços, diversos projetos que você cria, tá bom? Então tudo foi pensado para você conseguir desenvolver com o tempo, beleza? Bom, falando sobre o nosso projeto, eu deixei aqui para você, separei aqui em projeto IMC, nessa parte, diversos links e diversas dicas importantes para você. Então se você tiver dúvida sobre CSS, tem um link. Se você tiver dúvida sobre Flexbox, tem links aqui, beleza? Tem inclusive um site bem legal para você testar o Flexbox do seu programa, você conseguir treinar de fato, tá? Conseguir entender o que está acontecendo. Para quem não sabe, Flexbox é o que torna seu site responsivo, o que organiza o seu HTML de maneira responsiva. Esse site é muito bom, tá bom? Você pode fazer diversos testes aqui, dá para você brincar bastante, não tem problema, é realmente para você testar, dá para você fazer aqui da forma que você achar que precisa e depois você passar de fato para o seu código as propriedades do CSS. Dúvidas sobre CSS eu deixei aqui, dúvidas sobre HTML também eu deixei num site que é o WeSchools, que é muito bom, que vai explicar o que é HTML semântico, vai te dar exemplos de algumas tags, vai explicar bastante coisa para você, vai dar exemplo de código, tá muito bom. E por fim, funcionamento sobre React, como que funciona o React, o que é o JSX, muita gente não entende, tem toda a explicação aqui para você. Recomendo muito que você dê uma olhada, beleza?
Bom, agora vamos para o fluxo de construção, para a gente quase fechar aqui. Depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns desafios que eu deixei para vocês, e aí, boa, a gente já está finalizando. Fluxo de construção, quais são nossas entradas e saídas? É a primeira coisa que a gente vai pensar. Então, quando a gente fala de projeto de IMC, nós temos entradas. Quais são elas? Entradas são peso e altura. E qual que é a nossa saída? Nosso IMC. Isso é muito importante para todo projeto. Você tem que saber o que vai entrar e o que vai sair, certo? Qual é a nossa design, né? Qual é o design da nossa tela? Então, assim, a nossa tela ela tem que ter um design. Eu escolhi para vocês um design que eu mostro ao longo do vídeo, na parte prática, que foi uma tela de login que eu me inspirei. E terceiro, quais são as funções que precisaremos? Então aqui eu explico para você que nós precisaremos construir uma função para enviar dados para o back-end, que é o handle submit, uma função que irá atribuir que foi editado pelo usuário, que é handle change. Aqui eu deixo alguns exemplos para você de como isso acontece. Então assim, depois que você fizer o projeto, se você quiser voltar aqui, isso pode te ajudar muito, beleza? Mas o fluxo é quase sempre o mesmo para todos os projetos. O que entra e o que sai, qual é o design, ou seja, onde vou colocar tudo isso, visualmente falando, e quais são as funções que eu preciso, né? Ou seja, as funções tanto do front-end quanto do back-end para que tudo isso funcione, beleza? Eu deixei um desafio para vocês, e o desafio é o seguinte. Primeiramente, você que fizer o programa, fizer o código, quiser compartilhar no LinkedIn e no Instagram, eu vou estar tanto interagindo, repostando, comentando, para te incentivar e para divulgar seu trabalho, então fique à vontade para me marcar nas redes sociais. E o desafio aqui é implementar uma lógica que verifique o IMC e junto com o alert, que a gente vai exibir ali que mostra o IMC da pessoa, mostrar também a classificação. Eu expliquei melhor no vídeo isso, mas eu deixo um exemplo aqui, que é seu IMC é 30, é o que a gente fez no vídeo. E aí o que você adicionaria? E a sua classificação é magreza, sobrepeso, normal, obesidade mórbida e assim por diante, beleza? Deixei a classificação aqui da tabelinha para você aqui, o link, é só você acessar, tem todas as informações aqui já para você, ó. Então você vai fazer uma verificação, se a pessoa está com esse IMC, ela vai estar peso normal, se ela está com esse pré-obesidade e aí por diante. E uma dica que você vai precisar é do if-else, beleza? Então você vai continuar o código ali utilizando o if-else. E esse desafio é bem legal, você vai deixar seu código ainda mais completo e vai ser muito legal ver você se desafiando aí e conseguindo progredir no seu código, beleza? E os próximos passos, melhorias, eu coloquei aqui pra gente o que a gente vai continuar ao longo das próximas aulas, que vai ser adicionar um modal que irá abrir para exibir o resultado do IMC. Então a gente não vai mais usar o alert, porque o alert ele é bem primitivo, né? Ele é do próprio navegador ali, aquele alerta que abre. Então a gente vai fazer um modal mesmo, que ele sabe aqueles pop-ups que abrem, aquelas telinhas pequenininhas que abrem em cima de um aplicativo? A gente vai fazer um desse bem legal para exibir o resultado. Depois, a gente vai criar um dashboard para o usuário acompanhar a evolução dele, redução e aumento do IMC, a gente vai criar uma tela de login e cadastro para esse usuário, entre outras diversas melhorias. Então o projeto está bem completo para vocês, para que todos possam desenvolver bastante, para que todos possam ter motivação para continuar. A gente não vai parar no meio do caminho, a gente vai deixar esse projeto bem massa, bem a nossa cara, beleza? E vai dar tudo certo, pessoal. Então é isso, devs, espero que vocês tenham gostado. A parte prática vem logo em seguida agora. Fiquem com o restante do vídeo, assistam até o final, façam um código. E se vocês terminarem, que eu tenho certeza que vão conseguir, compartilhem, me marquem no Instagram, me marquem no LinkedIn, que vai ser um prazer ver, comentar e interagir com você, beleza? Segue o vídeo, galera, valeu! Então, pessoal, digitando CMD, a gente vai estar abrindo o nosso prompt de comando aqui na nossa barra de pesquisa do nosso Windows. A gente vai dar primeiro um CD, espaço desktop, para a gente criar na nossa área de trabalho e fica mais fácil de achar a nossa pasta. Depois disso, é só digitar npx create react app, dessa forma, com hífen, espaço, o nome do seu projeto. Lembrando que não pode ter letra maiúscula se eu não estou enganado. Então, use aí underline, né, para dar o espaço e coloca aí o nome do seu projeto. Eu vou colocar Project Video, tá? IMC Project Video para saber que é o do vídeo. Agora apertou Enter, ele vai criar. Se ele pedir para você instalar alguma coisa, caso você não tenha alguma dependência, é só você clicar em Y, tá? Digita, ele vai perguntar se você quer, você coloca Y de Yes e dá Enter, que ele vai instalar sem nenhum problema para você. Tá criando aqui, pode ver que ele já está instalando algumas bibliotecas, digamos assim, né? Ou seja, o próprio React, React DOM também, React Scripts, né? São, digamos que pacotes, né? Do próprio React que ele precisa para rodar o projeto aí na sua máquina, beleza? Caramba, galera, demorou um pouco mais que o normal aqui. Se você demorar, não estranhe, tá? Ele vai estar carregando, até cancelei e fiz de novo o projeto porque demorou um pouco mais que o normal. Mas se der errado, pessoal, você dá um Ctrl C no seu terminal que ele vai parar a instalação e faz de novo. Só não esquece de apagar a pasta para você poder criar com o mesmo nome, né? Então vai lá na sua área de trabalho, exclui a pasta e tenta instalar de novo.
Se der algum outro problema muito grave, digita nos comentários que eu te ajudo. Vamos lá para o projeto. Bom, sem mais enrolação, para a gente não perder muito tempo, eu vou abrir uma nova pasta aqui. Então vamos lá, IMC Project Video aqui. É só dar um clique, tá? Selecionar e selecionar a pasta depois que ele vai abrir para você. Bom, então aqui nós temos a estrutura de Node Modules com todos os pacotes que nós precisamos, né? Aqui nós temos, digamos que assim, o registro das nossas dependências, então, vamos dizer assim, das peças que nós estamos utilizando nesse projeto. Então, pensa assim, que você tem um parafuso de 10 milímetros, uma porca de 2 milímetros e de diâmetro 10, e você tem depois uma chapa de aço. Digamos que a especificação dessas 3 peças estão dentro da package lock.json e da package.json, tá? E aonde realmente você tem o parafuso, a chapa de ferro, a chapa de aço, as peças em si, elas estão dentro da Node Modules, que é o que faz o seu projeto, consequentemente, ter toda essa estrutura mesmo funcionar, né? Então, a Node Modules guarda as bibliotecas, bibliotecas que você adiciona, os pacotes e tudo mais, beleza? Por cima é isso aí. A public tem o HTML aqui, então a gente tem o nosso arquivo HTML, onde a gente vai adicionar algumas fontes. Logo de cara a gente já vai fazer isso para vocês poderem utilizar a fonte que eu vou utilizar no vídeo aqui. Aí a gente vai excluir esse logo, tá? Na verdade, pessoal, antes de excluir, porque eu excluo assim já, né, meio que por costume, eu vou mostrar para você aqui um comando, que é o npm start, tá? Você vem aqui, abre o seu terminal. Tem um comando também para abrir o terminal, que é o Ctrl Shift e apertar a sua aspa, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, Ctrl Shift aspa, também abre um terminal. A quantidade de terminais abertos ficam aqui, então você pode abrir quantos vocês quiserem, mas normalmente a gente usa no máximo 2 aí, tá? E npm start para a gente começar o nosso projeto, né? Lembrando que npm é Node Package Manager, né? Então a gente está pedindo para o Node rodar aqui na nossa máquina, ou seja, no nosso servidor local, o nosso projeto. Daí ele vai começar a aplicação, né? Vai começar a rodar, vai abrir automaticamente no seu navegador. Você vê aqui que está localhost 3000, né? Ou seja, está na sua máquina, tá? Então você não precisa de internet para rodar. E ele já vem aqui com esse belo projeto que o React prepara para você, né? E já fala que inclusive que você pode editar esse projeto na pasta source, que é a nossa pasta raiz, app.js, e aí é só você salvar para dar reload, para funcionar as alterações. Então vamos lá. Vamos alterar aqui, vai, só para a gente sentir, né? Nosso primeiro projeto, se o seu primeiro projeto também é esse aqui, vamos mudar aqui, vamos colocar assim, ó. Meu nome é Guilherme, eu vou colocar aqui, meu nome é Guilherme. Pronto. Vamos salvar. Eu acho que ele até salvou sozinho já. E se a gente abrir, meu nome é Guilherme, tá aqui, beleza? Muito legal, né, pessoal? Então, pessoal, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vou explicar rapidamente a estrutura do projeto para vocês, tá? O que a gente vai usar de fato. Aqui a gente não vai trabalhar com muitas páginas e componentes. Componentes, pessoal, é como se fossem peças do seu projeto. Então, pensa assim, se você tem uma casa e tem um telhado, a casa é o projeto e o telhado é um componente. Então, o componente no React ele é uma função, né? Uma função mesmo de programação que te retorna algo, um JSX no caso, né? Ou seja, o HTML. Então o React, o que ele faz? Ele vai retornar o HTML através de uma função, e isso vai renderizar na sua tela um componente. Então é basicamente isso, ok? Não sei se essa explicação é favorável para quem está começando, mas não tem segredo, galera, tá? Porque vamos pegar, por exemplo, isso que você acabou de ver na tela. Isso aqui é o nosso componente, ó, Function App, beleza? A gente tem um componente aqui que está retornando o nosso JSX, que é o HTML. Então, o que você está vendo aqui? Function App, beleza? Está retornando, return, div, header, ou seja, o HTML semântico e não semântico, né? Div, header, image, p, enfim. E está renderizando na nossa tela aqui normalmente, ok? Sem problema nenhum. Então, assim, pessoal, essa é a estrutura do React. Você vai criar funções e componentes. Funções e componentes. Funções e componentes. Né? Funções que estão atribuídas a esse componente, componentes que estão dentro de outros componentes e assim por diante. Então, galera, primeiro de tudo a gente tem que limpar esse projeto, porque a gente não vai usar tudo que está aqui. Então, presta bem atenção, você vai apagar a pasta, o arquivo setup.js aí, report web vitals, esse logo também, o index você pode deixar, beleza? Esse index CSS aqui você pode tirar também, a gente não vai precisar dele não, tá bom? Ele dá algumas fontes aqui por padrão. Aí depois você vai apagar o app.test.js, tá? Depois aqui da pasta public você poderia até apagar, mas pode deixar assim, não tem problema. E agora na sua pasta index você vai remover a importação do seu web vitals,
você vai remover a importação do seu index também, e você vai remover essa função que chama report app vitals, tá? Então você tira também aqui. Vamos ver o que mais que ele deu de erro aqui. Ele está falando que não conseguiu encontrar o logo SVG, a gente removeu o logo, então a gente tem que tirar a importação daqui também, tá? Pode ver que o terminal aqui, ele está atualizando automaticamente, ele está dando um save automático, tá? Então, cada vez que eu mudo alguma coisa, ele já está salvando. Bom, veio assim mesmo o meu projeto, tá? Por isso que está salvando dessa forma. Eu estou em outra máquina, então na minha máquina não salva automático, mas aqui está salvando. Tem como mexer nisso também, se você não quiser que salve todo instante, beleza? Às vezes é chato atualizar toda hora, porque você está mexendo em alguma coisa, do nada atualiza. Então, fica a seu critério aí, beleza? E bom, logo is not defined, né? Porque é uma variável que não existe mais, a gente vai remover, tá? E na verdade, galera, a gente vai remover todo esse código aqui, tá? Você pode remover todo ele aqui do header até o outro header, beleza? E antes de eu remover, eu vou até aproveitar e explicar um negócio para vocês aqui que eu acho legal, tá? Que é o seguinte, por que tem alguns componentes que eles abrem e fecham, né? Ou seja, eles têm uma abertura e um fechamento, né? Como é o caso do próprio HTML, né? Ou seja, você tem o head abrindo e você tem o head fechando, né? Você tem duas tags, uma abrindo e uma fechando. E aqui no React nós temos também essa estrutura aqui, né? Como você tem ela também aqui, ó, no image. Tá vendo que ela abre e fecha na mesma tag, digamos assim? Só que ela fecha diferente, né? Essa aqui ela fecha assim e essa aqui ela abre e fecha ao mesmo tempo, né? E fecha com a barra lá no final dessa tag. Porque isso é um fragmento, né? Então o React ele tem esses fragmentos que não precisam de filhos. Então ele não precisa de nada dentro dele, ou seja, ele por si só já está completo. Então aquela tag ali, ela não precisa de nenhum filho dentro dela. Uma div precisa de um filho, né? Então a div vai ter o quê? Um text, uma image, e essa image não precisa, assim como input também não. E você vai ver ao longo do vídeo aqui do tutorial que vai ter outras tags que não precisam de filho, então elas fecham dessa forma, tá? Enfim, pessoal, não tem muito segredo não, é mais ou menos isso mesmo, tá? É só a título de curiosidade, porque isso aí no começo pode confundir um pouco você. Vamos apagar o header, beleza? Vamos tirar tudo aqui do header. Bom, já vi aqui que ele compilou com sucesso, né? Agora tá tudo branco, obviamente, né? Só pra gente conseguir entender o que tá acontecendo aqui, vamos dar um text olá. Lembrando que a gente não precisa colocar text, tá, pessoal? Aqui a gente pode colocar outra tag, como até mesmo uma div. Isso não aconteceria se você estivesse utilizando React Native, né? Onde você não pode renderizar um texto dentro de uma div, que seria uma view no React Native, que é para mobile. Você teria que utilizar um text mesmo. Mas aqui podemos utilizar tanto div como text, HTML semântico ou não semântico, ou seja, div, header, o que você quiser utilizar aqui dá. E o texto não precisa ter um text como envolvendo ele como um componente, como uma tag py, né? Então não precisa disso, beleza? Então aqui, pessoal, a gente tem nossas tags, renderizamos um olá, né? Aqui já está funcionando tudo perfeito. E agora vamos começar de fato o desenvolvimento. Pessoal, não estranhem, porque eu estou explicando tudo passo a passo, mas não vai ser todo tutorial que eu vou fazer assim, porque a gente perde um certo tempo e eu sei disso. Só que como é o primeiro vídeo, eu quero ter certeza que eu vou explicar o máximo de coisas para vocês, para que quando alguém fale, poxa, não consegui acompanhar um tutorial daqui a um ano no canal, eu não consegui entender, eu vou recomendar esse vídeo, olha, vem nesse aqui, assiste que você vai entender passo a passo. Então, se você já tem experiência, peço um pouquinho de paciência para você, tá? Se você já entende um pouco mais, porque isso é crucial para quem é iniciante. Então, quem está iniciando mesmo, eu quero que fique com o máximo de clareza possível, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente tem nossa estrutura. O que está acontecendo? A gente tem um componente chamado app, tá vendo o nome dele aqui na nossa pastinha source? A pastinha está com o componente app. E a gente tem o CSS, que é o que está trazendo a estilização da nossa página. A gente não precisa de nada que está aqui mais. Vamos tirar tudo isso aqui, beleza? E agora, a única coisa que a gente vai fazer é aplicar em toda a página uma classe de CSS que vai remover toda a nossa margem, todo o nosso padding. Então a gente não vai aplicar uma classe em uma tag especificamente, tá? Porque igual você está vendo aqui no app, você tem aqui a class name. O que significa isso? Se eu importo o arquivo CSS aqui e tenho essa class name dentro da minha tag, se lá no arquivo CSS eu colocar dessa forma assim, ó, .app, que é o nome da minha classe, tá? Ó, para você conferir aqui, app, beleza? Se eu colocar um background color, que é uma propriedade CSS, e colocar aqui o red, aí tem que pôr um ponto vírgula no final, tá, pessoal? Não esqueçam. Opa, não é decimal, é só o mesmo nome. Então, salvar aqui. O que acontece? Eu tenho o vermelho no fundo, beleza? Então, assim, a classe é um nome, é uma classificação, é uma classe
que você dá para sua tag ou para o seu componente, enfim, que vai permitir você estilizar ele, beleza? Então a gente já tem esse começo aqui. O que eu quero explicar para você? Se você perceber, tá percebendo que tem um espaço em branco aqui? A gente vai remover isso, então a gente vai aplicar. Então a gente vai aplicar em todo o nosso projeto algo que seria um asterisco. Você vai colocar abrindo e fechando chaves, tá? E aqui dentro você vai passar o padding 0 e o margin 0 também. Ponto, vírgula, sempre, beleza? Cada final de linha. O que acontece? Ele vai remover essa margem pra gente, vai deixar com 0. É padrão do navegador, beleza? Então vem assim, a gente tira esse cara aí. Galera, já aqui temos uma estrutura bem legal, hein? Já estamos começando a progredir, você que tá full iniciante aí, já dá para ter uma noção de que você já progrediu em algo, né, galera? Então o que eu quero explicar para você aqui antes da gente começar é o seguinte. A estrutura do nosso projeto é simples. A gente tem um aplicativo, né? A gente tem nosso app. Nosso app está sendo renderizado dentro do nosso index.js, que está aqui dentro, né, realizando a manipulação do DOM e renderizando no nosso navegador, tá? Não vou entrar em detalhes disso, não precisa, né? Não precisa assim você entender as minúcias disso, tá? Fica bem tranquilo, porque a gente nem começou a falar de rota, navegação, a gente vai trabalhar com uma única página para ser bem simples, beleza? Então assim, o que você tem que entender é que o app, aquele componente, está sendo renderizado aqui. Se você trocar o nome dele, você tem que trocar o nome aqui, você tem que trocar o nome da importação também, beleza? Mas não vamos trocar o nome disso, tá? Não tem nenhuma razão para fazer isso. Então vamos lá. Qual a estrutura que eu quero que você entenda para daí de fato a gente ir para o código? O que a gente tem aqui? A gente tem uma grande função, né, que retorna para nós um JSX, que é o nome como React dá para esse retorno aqui dessa função, que nada mais é que o nosso HTML, né? E isso renderiza nossa página e formata o que a gente está vendo aqui. Dessa forma, você tem que entender que tudo que está retornando aqui do seu aplicativo, do seu app, né, no caso, é a sua HTML. Então aqui dentro vai ter HTML, nada te impede de colocar um JavaScript aqui. Vamos supor que eu tenho uma variável chamada, eu vou na verdade até dar o exemplo melhor, const nome igual a string gui. Então agora eu posso renderizar aqui dentro o nome gui. Vamos ver se funciona. Opa, gui está aqui dentro, beleza, maravilha. Então assim, o que eu quero que você entenda é que você tem aqui o HTML, que sim, pode ter JavaScript dentro dele, é claro que sim, né? Você vai interagir com JavaScript aqui, é por isso que a gente utiliza, inclusive, essa chave abrindo e fechando, mas o que eu quero que você entenda principalmente é que tudo que a gente for fazer de função assíncrona, chamada para API, lidar com o envio de formulário, criar variáveis, tudo que a gente for fazer mesmo relacionado ao JavaScript vai ser logo abaixo do nosso function app, que no caso é o nosso componente, e acima do nosso return. Então aqui vai ser o nosso JavaScript, beleza? Até aqui, ó. Por que eu estou explicando isso? Porque é importante você entender a estrutura para você saber exatamente o que você está fazendo, né? Então aqui é o nosso JavaScript, daqui até aqui. Daqui para baixo é o nosso HTML. Em poucas palavras é mais ou menos isso, tá? E aqui são todas as importações de bibliotecas que a gente fizer. Tanto bibliotecas, quanto páginas, quanto componentes. Tudo que a gente importa vem sempre no topo. Ah, Guilherme, então eu posso vir jogar aqui fora a minha constante? Eu vou colocar uma constante aqui chamada nome. Não posso. Tem que estar dentro do meu componente, né? Tem que estar dentro da minha função aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou apagar isso aqui agora, beleza? E vamos começar de fato a codar, beleza? Já fizemos aqui, removemos nosso margin, nosso padding. Para quem quiser entender um pouquinho sobre margin e padding, eu vou dar uma rápida explicação para vocês, tá bom? Só para vocês não ficarem sem entender e ficar com uma dúvida do que é a diferença, porque eles são parecidos, né? Bom, galera, o que é a diferença? A diferença do padding e do margin é o seguinte. Depois, ao longo do vídeo, vocês vão entender melhor, mas o padding, ele tira, no caso, o espaço que tem dentro da sua div. Então, a sua div, ela tá desse tamanho. Se você jogar um padding, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar o tamanho, tá? Só que de dentro para fora. Então, ela vai aumentar, de fato, o tamanho da sua div. Pensa assim, você tem uma div de 600 pixels de largura. Você coloca um padding de 20 na direita, agora ela tem 620 de largura. O margin, ele mantém o tamanho da sua div, só que se você colocar os mesmos 20 pixels no margin à direita, ele vai criar um espaço entre essa div e a outra div do lado, tá? Então ele vai empurrar a parede, digamos assim. O padding, ele empurra de dentro para fora e o margin empurra de fora para dentro. Ele joga pro lado porque ele cria esse espaço, essa margem, beleza? Então, galera, vamos começar de fato aqui sem mais delongas. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma div, tá?
Vamos dar Enter aqui nela. Vamos criar outra div dentro dela. Opa. Só apertar maior, div, menor div, maior. Vai criar para você automaticamente já. Ele já entende ali que ele tem que colocar o fechamento, né, na tag. E mais uma, beleza? Então só ao todo 4 divs aqui que nós temos. Vamos colocar aqui, só copia esse class name aqui vazio mesmo. Já coloca aqui para a gente já ganhar tempo, beleza? E agora, antes da gente começar de fato aqui nosso código, vamos colocar aqui os nossos class name. Então aqui eu vou chamar de container, o de baixo eu vou chamar de form, tá? Bom, galera, então agora a gente tem nossas 4 divs aqui, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês o funcionamento dela. E agora o que eu já vou fazer aqui, sabendo que essa div aqui vai ser a div que vai exibir o label e o input, ou seja, vai mostrar, coloque a sua altura e o campo para o usuário preencher, eu já vou construir aqui. Então eu vou colocar label, tá? E aqui dentro eu vou colocar assim, só para a gente poder ver o que está acontecendo ali, vai ficar a altura. E aqui embaixo eu vou colocar o input, tá? E dentro desse input, como eu disse para vocês, não vai fechar dessa forma. Por quê? A gente tem um componente que não precisa receber nada como filho. Então ele vai fechar de uma forma como um fragmento, tá? Então a gente vai colocar aqui essa outra barra. Lembrando que essa barra aqui, ela é a mesma, tá bom? Tem que sempre tomar cuidado porque às vezes é barra invertida, às vezes é barra normal, mas aqui é normal mesmo, beleza? Então a gente vai colocar dessa forma, vamos salvar, vamos ver se já apareceu alguma coisa aqui. Opa, já temos o input aqui, hein, pessoal? Já tá dando bom o negócio. Vamos continuar então. Agora a gente vai partir direto para o CSS para você poder entender a questão de Flexbox, que é como que você vai organizar os containers aqui que nós temos, as divs, as telas, para você poder deixar tudo responsivo, né? Poder formatar de forma responsiva e criar um Flexbox bacana para você. Então, pessoal, agora é a parte do CSS. Eu já estou aqui com, como eu falei para vocês aqui, com tudo pronto, né? Então vamos lá. Vamos aplicar primeiro e depois a gente vai entender melhor o que está acontecendo, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou aplicar as propriedades principais e uma cor de fundo para a gente poder ver o que está acontecendo, beleza? Então vamos lá, vamos primeiro pegar esses caras aqui, copiar as classes, tá? Então aqui a gente vai colocar o container, daí a gente vai copiar 4 vezes aqui, outras 3 vezes na verdade, né? 3 vezes, daí a gente vai pegar o nosso form, vamos copiar, vamos colar aqui como nome, beleza? A gente vai copiar o container input label, que também é uma outra classe que a gente tem aqui que a gente vai estilizar. E a gente vai copiar o children container input label. E vamos colocar aqui por último, beleza? Agora vamos pegar e vamos jogar o background color. E vamos colocar aqui nesse red. Vamos colocar aqui nesse aqui. Opa. No form a gente vai colocar outra cor. Background color pode ser orange aqui, tá bom? No outro a gente vai colocar acho que um verde. Um verde fica legal. E por último a gente coloca uma cor que dá um contraste. Pode ser um ciano. Um ciano. Beleza? Beleza, vamos salvar, vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, até agora ele só me exibiu o ciano. Então, quer dizer que o ciano, como ele é a div que está mais próxima das divs filhos, ou seja, ele está mais dentro de todas as outras divs, né? Ele está mais interno ali. E só está aparecendo ele, significa que todas as outras divs pais, elas não estão sendo exibidas, elas estão escondidas atrás do filho, né? E a gente não quer isso aqui, né? Até porque o layout que a gente está seguindo é esse. Então a gente está seguindo esse layout, vocês vão ver que a gente vai deixar dessa forma, logo a gente precisa de, digamos assim, uma organização, né? Porque se a gente olhar bem, olha que interessante. Você tem aqui uma div aqui fora, que tem que segurar todos esses caras, você tem uma div aqui dentro que precisa organizar esses inputs, você tem uma div aqui para o botão, né, para dar o espaçamento entre tudo. Então, com o tempo, vocês vão pegar isso. Claro que não é da noite para o dia. Mas você bate o olho e depois você já começa a perceber com o tempo que você precisa organizar as divs, né? Então vamos fazer essa organização agora, pessoal. Então aqui no container, a gente vai passar o display flex, tá? Para que a gente possa utilizar o flexbox, né? Porque sem o display flex não funciona. A gente vai aplicar o margin 0. A gente vai colocar um justify content center. Isso. O justify content center. A gente vai colocar um line item center. E por último, um height de 100 VH. Então significa que 100 é o máximo da tela, né? Então esse 100 VH, ele é uma unidade de viewport height. Então viewport é a nossa unidade. Significa que ele vai ter a cada um viewport
height, no caso, tem para width também de largura, você vai ter 1% da janela. Então quer dizer que eu estou falando o quê? Eu quero 100% da janela de visualização aqui para essa div, beleza? Então a gente está dando espaço máximo para ela da nossa tela aqui, beleza? Como vocês estão vendo. Então vamos continuar aqui agora, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Então, continuando aqui agora, a gente tem o nosso form, então a gente vai aplicar aqui um display flex, mesma coisa, um height de 100%, tá? Um width de 100% também, um flex direction de column, um align items center, um justify content center e um background linear. É só você colocar background image, tá? E aí você vai passar um linear gradient, eu acho que é background color, eu viajei. E a gente vai passar aqui dentro o 244 BC5, vírgula, que é o segundo degradê que a gente quer, 1D minúsculo 59 FF. Um D só. 1D 59 FF, beleza? Então a gente quer essas duas cores. E o que nós temos aqui é que o orange está sobrescrevendo essa cor, mas vamos tirar aqui porque a gente já tem um background, né? Pessoal, aqui realmente é image, eu achei que era color, mas é image, tá? Para você fazer um background com linear gradiente, ou seja, com degradê, você precisa aplicar background image, beleza? Então aqui nós temos essa estrutura. O que acontece é que agora nós temos o azul na frente do nosso vermelho, né? Mas se a gente tirar aqui essa cor, a gente vai ver que quem vai voltar é o vermelho. Significa que o azul está cobrindo exatamente tudo que o vermelho tem, né? Ou seja, o filho está com o tamanho máximo do pai. Então o que eu estou falando primeiro para o container é preencha 100% da minha tela com 100 viewport height e depois eu estou falando para o form, eu quero que você fique com 100% da altura e da largura do seu componente, da sua tag pai. E por que a gente faz isso? O 100% ele não funciona se você não tem nada definido antes. Então vamos supor que eu colocasse 100% aqui. Não iria mudar exatamente nada, eu vou fazer isso aqui para vocês verem. Ó. Ele iria continuar com a altura da janela de visualização, então eu ficaria com esse tamanho ainda, entendeu? Não mudaria de fato. Então não adianta você utilizar o 100% se você ainda não definiu na tag principal, na tag container mesmo, na tag maior, a mais pai de todas, digamos assim, para você entender, essa altura. Pode ser em pixel, tem várias formas, né, galera, de fazer, mas aqui foi feito dessa forma, beleza? Agora a gente vai para o container input label, tá? Então a gente vai colocar aqui um height de 50% nele, uma altura de 50%. A gente vai colocar o display flex, tá? Lembrando que sem display flex, o flex direction não funciona, nem o align items, beleza? No React Native já vem por padrão com display flex, mas aqui não. Então a gente vai colocar flex direction column, align items center e justify content center também. Você viu que ele já adiciona vírgula para mim, ponto vírgula, mas se não adicionar você coloca, beleza? Vamos ver o que aconteceu? Opa, pessoal, a gente está evoluindo. Eu estou falando para vocês, a gente está evoluindo, hein? Vamos que vamos. E agora aqui, por último, a gente tem o Children Container, que a gente vai ter aqui o nosso último container com o Display Flex, com o Align Items Center, beleza? E com Flex Direction Column, por fim, uma margem de 20 pixels, para dar um espaço ali em cima e todos os lados, na verdade, né? Porque quando a gente passa assim, significa que a gente quer em todos os lados. A gente poderia passar também dessa forma, tá? Dessa forma também. A gente pode passar, que daí ele entende. Eu não lembro a sequência exata, mas se você olhar no CSS do WeSchools lá, aquela documentação, ela mostra pra você, vai ser tipo, em cima, embaixo, 0, direita, esquerda, 0, ou você pode passar assim também, tá bom? Que daí é em cima, embaixo, direita, esquerda e tal. Ou você pode passar direto o margin right, ou margin left, enfim. Mas aqui a gente quer um margin de 20 pixels, tá bom? CSS, literalmente, é uma linguagem de... Assim como HTML é de consulta, é de estilização, mas de consulta também CSS. Então você joga lá no Google o que você quer, veja como é que é e coloca, não tem erro, sabe? CSS você não precisa decorar. Então a gente tem aqui agora, por último, o nosso Cyan, que já está aparecendo aqui, que é o nosso label, né? E beleza, é isso que a gente quer literalmente, tá? A gente ainda vai criar mais um outro container, que é o do botão, tá? E, bom, para ficar mais interessante, a gente já vai criar ele logo, beleza? Porque eu acho que já dá uma noção melhor para vocês do que está acontecendo na nossa tela aqui. Eu sei que muita gente tem dificuldade na hora de fazer o Flexbox, inclusive tem um site que se eu não expliquei ainda para vocês aí, eu vou estar mostrando novamente, caso eu não tenha mostrado no vídeo, que é esse Angry Tools, vai estar na descrição, onde você pode treinar o Display Flex, tá vendo que ele já vem habilitado aqui, né, para você
treinar o display flex, é a ideia, e você pode brincar aqui, ó, e entender o que vai acontecer com a aplicação de cada, vamos dizer aqui, propriedade, né, do CSS. Então você tem flex direction, flex wrap, align content, você pode até mesmo colocar mais de uma div aqui, e aí você pode ver o comportamento delas, beleza? Tem o basic flex, tem várias propriedades aqui, galera, muitas propriedades mesmo, tá? Você pode escolher algumas padrões aqui, e aí vai do seu critério, tá? Então, bem legal. Agora vamos fazer o seguinte, dentro do nosso app, e aqui embaixo essa div, exatamente duas divs antes, tá? Do fim ali, ou seja, depois da antepenúltima div, você vai colocar uma outra div com um class name container button, tá? Container button. E dentro dessa div vai ter o quê? Um button, beleza? A gente vai ter um button aqui com um nome calcular, que vai ser o nosso botão de calcular. Agora, se a gente salvar, a gente tem exatamente aqui fora. E é de propósito que eu deixo aqui fora, tá? Porque eu quero que essa div, ela seja uma com o nosso input e a div de login do botão seja outra. É regra, precisa ser assim? Não é regra, mas eu quis fazer assim porque ficou mais interessante. Como eu disse, CSS, HTML, é muito de cada um, sabe, pessoal? Não tem uma regra exata assim. E com o tempo a gente vai ficando cada vez melhor nisso também, né? E vai facilitando a nossa vida. Então agora vamos criar aqui o container button, né? Nossa classe para a gente utilizar. E a gente vai passar aqui então display flex. A gente vai passar o flex direction column, um width de 250 pixels, que é basicamente o tamanho da div que está aqui em cima, verde, tá? Então é basicamente esse tamanho aqui, mais ou menos, tá bom? Então eu coloquei um tamanho de botão que fique aproximado ao tamanho da div pai, tá? Que fica aproximado da div irmã dele aqui, beleza? Então é mais ou menos isso que eu fiz aqui, tá? Então 250 pixels para ficar um botão grande, um height de 30% dessa div, tá bom? Eu selecionei aqui para ficar uma forma mais responsiva e um justify content. E bom, galera, depois de colocar tudo isso aqui, eu vou passar uma dica para você aqui, que seria o seguinte. Vamos supor que eu quisesse mais de um botão, né? O que acontece? Se eu quisesse mais de um botão, eu colocaria o space around e olha o que acontece. Vou copiar aqui o calcular e vou colocar assim, calcular, vou colocar limpar campos. E vou salvar. Olha o que ele faria para mim, ele daria um space around, né? Então, ele jogaria cada um em volta da div. E tem o between também, que ele é um espaço mais robusto, né? Ele joga um longe do outro mesmo, né? É entre eles o espaço, né? Agora, e não em volta só. Então, ele joga nas extremidades aqui. Então, só fica a dica para vocês, mas a gente vai utilizar somente um botão, tá bom? Bem tranquilo. Então, agora a gente tira aqui o space between e coloca o center, que a gente quer que centralize, beleza? Show! Já temos responsividade? Vamos testar? Vamos testar aqui. Ó, temos responsividade. Ele diminui, a gente aumenta, ele responde, né? Então a gente poderia testar isso aqui também na tela de um celular, para a gente ver como fica. Galera, então, ó, estamos aqui com uma telinha, vamos pegar uma telinha do iPhone XR. Ó, no iPhone XR também ficou legal. Isso demonstra que a gente tem uma responsividade. Bacana, né, pessoal? A gente testou na tela do computador, testamos na tela de um celular e beleza. Claro, uma responsividade assim é muito mais fácil de fazer, mas não importa, né? A gente tem a responsividade, que é o que a gente quer mesmo, né, galera? Pessoal, agora antes da gente fazer as nossas funções que vão tornar esse aplicativo realmente o que a gente quer, né? Que é funcional, né? Obviamente. Vamos tirar esses background colors, então vocês vão clicar na linha e vão dar um Ctrl, ponto e vírgula. Onde está o ponto e vírgula do seu teclado para você comentar. A gente vai comentar todos esses caras. Tudo que é comentado não é lido pelo compilador, né? Então ele ignora os comentários. Então você pode comentar. E agora a gente já tem aqui, deixa eu só voltar aqui, o background color linear, porque não foi. Background image, né? Background image. Então, nós temos aqui agora o nosso degradê da forma que a gente realmente queria que fosse, né? Guilherme, dá pra gente colocar a estilização no input, no botão? Sim, a gente vai fazer isso. Antes da gente fazer isso,
E você vai digitar, se você não quiser ver na descrição, mas provavelmente eu vou colocar na descrição, Google Fonts, tá? E aí você vai entrar no Google Fonts e vai pegar a fonte Poppins, beleza? E da Poppins você vai baixar, deixa eu vir aqui, deixa eu entrar aqui na Poppins, Add More Styles. A gente utilizou para esse projeto 2 tipos de fonte. Eu vou recomendar você baixar a 300, tá? 300 Lite, a Lite 300, aliás. E baixar também a 600 Semi-Bold, tá? Mas pode baixar a Semi-Bold e pode baixar a Bold também, não tem problema não. O importante é ter uma Lite e uma Bold, beleza? Você não vai dar um download all, tá? Você vai vir aqui, nesse link, vai copiar tudo isso, tá bom? Tudo isso aqui mesmo. Copiou, vem no seu projeto, vem na parte do index.html, aqui onde você tem esse, embaixo aqui, dentro do seu head, né, você pode jogar aqui embaixo se você quiser, não tem problema, você vai colocar as fontes, tá, então elas são feitas através da API, né, tá rodando aqui no seu navegador, ele dá esse pré-connect na API e roda a fonte, agora a gente tem acesso à fonte Poppins e isso pode ser feito para qualquer fonte que você quiser, dentro do Google Fonts, é claro, né, esse método é para o Google Fonts. Aqui você pode inclusive mudar o nome do seu projeto se você quiser. A gente pode colocar IMC Project aqui e agora quando a gente salvar, dentro da nossa aplicação vai estar como IMC Project aqui em cima, tá bom? Agora que a gente tem a fonte, o que a gente vai fazer? Bom, muita gente para estilizar tags como label, input e tal, utilizaria também o class name, mas você não precisa, tá? Por que você não precisa? É claro que isso vai servir mais se você tem uma só tag do tipo label input, porque se você tiver várias, você tem que passar uma classe. Mas como a gente só tem um label e o input dentro dessa div, a gente pode pegar esse class name e dentro dele, tá? Ou pode ser na verdade dentro do container, pode ser dentro do form, não importa, porque o label e o input eles são filhos dessa div, eles são filhos dessa div, dessa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o form, tá? Porque acho que vai ficar mais limpo para você entender. Mas você pode utilizar qualquer uma dessas classes e a gente vai passar para ele, dentro do form, a estilização diretamente já do label. Então a gente não precisa passar um class name. Na prática, fica assim, ó. Vamos vir embaixo do form aqui. O que a gente vai fazer é passar o nome da nossa classe, espaço, o nome da nossa tag que a gente quer estilizar, que é a tag filha. E significa então que todos os labels vão ficar estilizados dessa forma? Sim, todos os labels vão ficar estilizados dessa forma. Mas e se você quiser utilizar 2 labels? Você pode criar a classe sem problema nenhum, né? Ou você pode colocar para todos os labels que não tiverem classe, automaticamente vai ficar estilizado dessa forma. Então, fica a seu critério, mas sem mais delongas, vamos lá. O color aqui vai ser white, equivale a você colocar em hexadecimal FFF, vamos colocar assim, vai, para ficar mais legal. Font size, a gente vai passar 20 pixels, tá bom? Font weight, a gente vai passar o light, tá? Deixa eu colocar aqui. Opa. Font weight light. Aqui light, isso. Aqui no font family a gente vai passar o nome da nossa fonte que a gente quer, que é a Poppins, tá? Beleza? Vamos ver se já deu um efeito aqui. Opa, já temos o efeito que a gente quer. E agora a gente vai fazer algo parecido para o nosso input. Inclusive você pode até copiar aqui, tá bom? Não tem muito problema não, pode copiar. Copia esse cara aqui que você colocou no label, cola aqui. O color se mantém. A gente não vai passar nenhum font weight, então pode apagar. E a partir daqui a gente vai colocar um background color transparente, que a gente quer transparente, beleza? A gente vai fazer uma borda de 1 pixel sólida na cor branca, então FFF. A gente vai passar um border radius de 8 pixels, que vai ser aquele chanfrozinho que ele faz, né, nas bordinhas, você já vai ver melhor. E um box shadow, que seria uma sombra. Esse box shadow eu peguei pronto do site WeSchools, tá, como exemplo, mas, cara, sério mesmo, quando se trata de sombras, vocês podem pegar diversos box shadows já prontos, não precisa ficar tentando fazer, porque eu acho que não compensa, sabe? Já tem pronto ali, você pode só copiar da internet e pega o efeito desejado já, porque como você vai ver, o box shadow ele é um pouquinho mais chatinho de fazer, ele tem bastante parâmetro para você deixar ele bem legal mesmo, sabe? Então, ó. Bom, galera, tinha colocado algumas coisas erradas aqui. Qualquer coisa, dá uma pausa, copia certinho que vai funcionar.
E olha só que legal o efeito desejado na nossa sombra. A gente vai colocar ela também no nosso button, tá bom? Inclusive, agora a gente vai estilizar o nosso button, então vamos lá. Antes de estilizar o nosso button, a gente vai só passar aqui, dentro do nosso form, existe algo chamado, dentro do nosso input, existe algo chamado placeholder. O placeholder é uma mensagem que fica dentro aqui. Eu vou aplicar para você poder ver, tá? Como exemplo, então vamos lá. Placeholder, ele é uma propriedade, né, da sua tag HTML, então você vai colocar igual, e como string o nome que você quer. Então, vamos colocar aqui, digite sua altura. Digite a sua altura, tá bom? Digite a sua altura, vai me mostrar aqui então agora digite a sua altura. Mas olha só, ele tá cinza, né? E tá gigantesco, eu não quero assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu app e vou passar agora o ponto form, né? E no input que eu passaria aqui, eu vou passar 2 pontos acessando essa propriedade do input. Então eu estou acessando a tag input pela minha classe form e acessando dentro do input a propriedade placeholder. Então eu vou editar meu placeholder. Então agora tem como editar meu placeholder. A gente vai passar uma color FFF, né, hexadecimal, que é o branco. O font size vai ser o 12. Então font size 12 pixels, tá? E o opacity, que é para ele ficar com só 70% de visibilidade, 0.7, que aqui a gente está falando de porcentagem, tá? Então é ponto mesmo. E aí que a gente vai ter, pequeno erro aqui, pessoal, que era placeholder, eu coloquei placeholder. E agora nós temos aqui, realmente, digite sua altura, né, com a estilização que a gente deseja, tá? O único detalhe, galera, dentro do nosso input aqui, vamos passar um padding dentro dele, tá? Para a gente poder deixar esse texto que o usuário vai digitar, tá faltando só um ponto e vírgula aqui. Você pode ver que as cores, elas mudam, né, quando você está escrevendo algo que foge do padrão ali. Então, dá para você perceber quando você está fazendo alguma coisa errada. Vamos colocar 10 pixels e ele vai automaticamente jogar um pouco mais para o lado, não vai ficar tão colado aqui. Então, agora se eu digitar, está funcionando normal. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Então, agora a gente vai duplicar essa div aqui, ó. Children, container, input label. Vamos colocar agora peso, tá? Então, peso e digite o seu peso. Então, digite o seu peso no nosso placeholder. Então, agora a gente tem as nossas duas labels, beleza? Ah, mas achei que está muito grande. Fica a seu critério, pode diminuir. Como tem poucos elementos na tela, eu preferi deixar maior mesmo, tá bom? Então, galera, vamos só mudar aqui oficialmente como a gente vai querer, tá? E vai ser assim, ó, quanto você mede e quanto você pesa, tá? Quanto você pesa. Uma pergunta, né? Então, interrogação. E aqui dentro a gente vai colocar assim, pode ser digite a sua altura ou digite seu peso, ou você pode colocar só a altura, como você achar melhor, mas acho que assim fica legal, para a pessoa poder entender bem certinho aqui. Vamos arrumar nosso botão, né, que tá faltando aqui. Botão também a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com as outras tags, que são filhas do form. Então a gente passa aqui um button, e agora vamos utilizar nosso button. Esse button vai dar um pouquinho de trabalho, mas nada muito surreal não, tá? O color, que seria a cor do botão mesmo, vai ser 24 BC5, que é essa cor aqui que a gente utilizou no fundo do nosso background. Aí a gente vai passar um font size 20 pixels, tá? Font size 20 pixels. A gente vai passar um font family Poppins. Font family Poppins. Border de 30 pixels. Vamos passar aqui um background branco, tá? Opa, um background color, coloquei errado, background color branco, FFF. Um border radius de 8 pixels. Opa. Vamos passar aqui um width de 100% do pie, né? Então, não se engane, tá? Ele não é filho do form, ele é filho do container button. Então ele vai pegar 100% da largura do container button, vai ficar bem largo mesmo, tá? Vai pegar um height, uma altura de 50 pixels, que é uma altura interessante para o botão, e o box shadow é literalmente o mesmo que você colocou aqui, você vai colocar no button. Então você pode copiar o que você jogou no input e você vai colocar no button aqui, tá? Agora a gente já tem o nosso botão. A única coisa que está faltando aqui pra gente é colocar esse botão com... talvez um negrito fosse mais interessante, não um bold, mas acho que tá legal. Bom, pessoal, então a gente tem a estrutura, não podemos esquecer do cursor pointer, porque olha só, quando eu passo o mouse, ele não mostra que é um botão, né? Então vamos colocar aqui o cursor
pointer, tá? Ponto e vírgula, salvei. E agora, quando eu passo o mouse, ele tem esse efeito aqui, beleza? Bom, pessoal, se você quiser dar mais espaço aqui, por exemplo, tem como. Tá muito grudado, achei. Beleza, tá? Você pode dar espaço. Eu acho que tá legal assim. E se você olhar, tá bem parecido, né? Assim, a gente, quando programa, sempre vai ter um designer que vai passar a tela para você. Então, a ideia do programador é essa, né? Você constrói a tela, constrói as funções da aplicação. Então, assim, ficou próximo, claro que uma proporção muito maior, né, de tamanho. Não tá pequeno igual tá aqui, tá porque tá sem zoom. Mas bem bacana, né? Acho que chegou bem próximo aí. Então, agora a gente vai fazer nossos botões funcionarem. Quando eu clico em calcular não acontece nada. Vamos lá então agora para a parte do JavaScript mesmo, beleza? Galera, então primeiro de tudo que a gente vai fazer aqui, a gente vai importar o React, tá? Eu uso uma extensão que permite você usar alguns atalhos. Eu até passei para vocês aí, mas se você não usa, eu vou só reforçar aqui, chama deixa eu só lembrar o nome. Simple React Simple React Snippets, tá? Esses atalhos aqui. Então, se eu digitei MR e dá um Enter, ele aparece aqui, mas senão você pode digitar mesmo, beleza? Do React, a gente vai passar uma vírgula e vai importar entre chaves o useState, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai passar aqui o const, abre colchetes, digita form, vírgula set, form, sempre camel case. O que significa isso? A primeira letra é minúscula e se você tiver uma outra palavra, em vez de você dar espaço, a letra inicial dela começa maiúscula, tá bom? Nada de escrever assim, com underline, com tudo minúsculo, tá? Segue esse padrão porque fica mais legal aí para você poder escrever seu código de forma mais limpo, né? Digamos, também a forma como escreve também é importante. Então aqui a gente tem nosso estado. O que acontece? A gente está dizendo que o estado inicial é uma string vazia, não tem nada de estado inicial, tá? Não se preocupe com isso. Importante você entender aqui que o form ele é uma variável e o setForm ele é o estado que altera essa variável, tá? Então, ele realmente faz alteração dos valores, tá? Então, digamos que você vai renderizar novamente essa variável. O React, como é JavaScript, claro que ele não permite você alterar o valor de uma constante, né? De fato, você não pode vir aqui, vamos supor que fosse 0, e mudar o valor de fato para 1. Você vai renderizar como 1. Então, a impressão que você tem é que está mudando o valor da variável, mas na verdade ele está renderizando novamente, beleza? É assim como funciona. Mas não se apegue a isso no começo, se você ainda está iniciando, porque é algo que com o tempo você vai entender. O useState a gente utiliza muito. Junto com ele a gente vai criar a nossa function, handleChange, tá bom? Abre parênteses, depois abre chaves aqui, e aqui você vai passar assim, event, tá? Depois você vai criar uma igual a essa, só que para o seu handle submit. Aí você vai trocar aqui para o handle submit, tá bom? Também você vai deixar o event aí, que é o evento, né? E agora, vamos construir as nossas duas funções. Então aqui a gente vai ter o setForm, aí você vai abrir parênteses, né? Porque você está acessando a função, então você está executando o setForm aqui, você está chamando ele, né? Aí você vai passar aqui dentro um objeto, você vai dar um spread no form. O spread permite que... O spread, assim, realmente ele tem várias funções. Para quem não sabe, o spread é esses 3 pontos, tá? No JavaScript ele permite você combinar arrays, combinar objetos, combinar... adicionar mais objetos dentro desse array. Tem uma série de funções dentro desse cara, tá? E eu convido você a ver os links da descrição que eu deixei uma explicação. E, bom, resumindo, aqui dentro é uma função muito comum a gente pegar um objeto e acrescentar dentro desse objeto, dentro desse array, outras propriedades, combinar objetos em um array. Então, assim, a gente está fazendo isso aqui, é muito comum de ser feito isso nas estruturas de projetos com React, tá? Então, assim, não se assuste, isso é bem comum de ser feito, principalmente utilizando, principalmente quando a gente está falando de formulário, né? Esse é o ponto aqui. Formulário, a gente faz muito isso, porque a gente está criando um objeto, que é o que o usuário está escrevendo. Então, ele digita a altura, eu preciso guardar essa altura, ele digita o peso, eu preciso guardar, e o setForm vai guardar aqui pra gente, tá? Então, a gente vai digitar vírgula, a gente vai colocar entre colchetes o nome do nosso label, né? Então, aliás, o nome do nosso input. Então, a gente sabe que aqui é a altura, né? Então, a gente vai passar assim, event.target.name, tá? E vai colocar 2 pontos, event.target.value, que é o valor, tá? Então, a gente está dizendo que
Dentro desse form, quando o usuário digitar, você vai adicionar o nome daquele input e o valor que ele escreveu, tá? Então vamos lá, vamos entender isso aqui na prática agora. Se a gente dá um console log aqui, a gente consegue entender melhor que isso está acontecendo. Eu gosto sempre de mostrar o console com uma string antes, porque esse console ele vai ser exibido no console do seu navegador. Então é legal você ter uma string só para você identificar onde ele está. Então eu coloquei aqui event1 para a gente saber, tá? E a gente vai vir aqui e vai colocar assim, event.target.name. E depois a gente vai copiar esse console e a gente vai colocar o event.target.value, tá? Beleza. Lembrando que isso aqui não vai funcionar se a gente fizer assim. Primeiro porque a gente não está chamando a função e segundo porque a gente não está passando nem o name nem o value. Então vamos fazer isso agora, beleza? Galera, exatamente nesse ponto a gente vai fazer uma alteração no nosso projeto. Eu deixei para fazer bem na hora que fosse necessário para não te confundir. A gente vai instalar uma biblioteca chamada InputMask. Se digitar InputMask React no Google você já acha com o primeiro link. É o site inclusive do NPM, né, para a gente instalar mesmo a biblioteca e os pacotes, né, enfim. Aí a gente vai vir aqui, tá aqui install, já te dá o comando, você copia, só clicar aqui que ele vai copiar, tá, ele parece que copiou. Você vem no seu projeto, abre um console novo. Não, nesse aqui que está rodando o Node, você não vai conseguir digitar nada. Você criar um novo, aí você vai vir aqui, vai dar um Ctrl V e vai instalar, beleza? Enquanto instala, eu já vou adiantando para você aqui o que você tem que fazer, tá? Normalmente espera a biblioteca instalar primeiro, mas aqui eu já vou fazer direto para a gente ganhar tempo. A gente vai dar um import InputMask from duas aspas React Input Mask, mas assim, ó. Pronto. O que a gente vai fazer? A gente portou o componente, agora a gente vai vir aqui e vai trocar, no lugar do input a gente vai colocar o input mask, e a gente vai digitar aqui agora, por que eu estou utilizando input mask primeiro, né? Porque eu quero criar uma máscara, então eu não posso deixar o usuário na altura digitar 1000 na altura, não existe 1000 de altura, né? Uma pessoa mede em média ali, vamos falar, média não, vamos falar o máximo, vai, 2,10 metros, não passa disso, né? Então ninguém vai ter 10 metros de altura, então a gente tem que colocar uma máscara. Isso equivale para CPF, enfim. Inclusive ele já fez a instalação aqui, tá? Bom, vamos lá agora. Vamos digitar aqui então, quanto você mede, a gente vai colocar um mask. Esse mask ele vai ser assim, ó. Ele é uma string, né? Então eu vou colocar 9.99. Então quer dizer que o 9 é o número padrão, tá? O dígito padrão, que ele entende ali como um espaço vazio que o usuário vai digitar. Então eu tô querendo dizer que ele pode ter um dígito principal e 2 dígitos decimais, né? Então se eu vier aqui agora e testar, ele já está funcionando. Então eu posso ter 1,90, né? Eu posso ter 2,10. Eu não posso digitar mais nada. Se eu digitar não funciona, beleza? Então agora a gente fez isso, né? Falta aqui a gente chamar a função onChange. Então, o que a função onChange ela vai me possibilitar? Né? A gente já criou ela, a gente só vai chamar ela aqui, então, handleChange. E ela vai me permitir que quando o usuário digite, tudo que está sendo digitado seja enviado como evento, e esse evento seja setado dentro do meu form, e esse form são os valores das minhas variáveis, só que em formato de objeto. Então você já vai entender que o que vai ser criado aqui vai ser um objeto, beleza? E esse objeto depois a gente vai enviar ele para a API. Então a gente já vai chegar nessa parte, né? Mas só para você entender a função muito importante do handleChange. Falta algo aqui que é o name, que é o nome desse input, né? Então eu preciso de um nome e o name dele vai ser, pode ser o nome mesmo que é o objetivo dele, no caso aqui a altura. Agora a gente vai copiar essas duas partes aqui, vamos colocar no outro. Aqui você vai colocar peso, tá? Peso. E aqui você mantém o handleChange, beleza? É só isso mesmo, pessoal. Aqui agora a gente não precisa mais mexer literalmente em nada dos nossos tags. A última coisa que a gente vai fazer daqui a pouco é só adicionar um form, tá? Que vai ser responsável por chamar a função handleSubmit. Só isso, de resto, mais nada, beleza? Aqui já está praticamente pronto. Agora vamos ver o que está acontecendo aqui no nosso console. E aí vem a importância da ferramenta do console. Você vai clicar com o botão direito em inspecionar, vai vir aqui em console, vai limpar tudo que está aqui e vai simplesmente digitar. Ó. Aqui no evento 1 nós temos a altura, tá? O evento 2 não está sendo impresso, não, está sim, só que está como evento 1 também. Então você vai colocar como evento 1 e 2, e aí quando você digitar, ele vai mostrar para você qual que é o nome do evento e o que está acontecendo. O nome do evento é a altura e o nome e o valor desse evento é 222. Apaguei tudo, 0.
3, tá? Então a gente tem o quê? Dentro desse valor, né, desse evento, a gente tem 333 e como nome a gente tem altura. Equivale a mesma coisa para cá, vai funcionar da mesma forma, né? A função que está sendo chamada também é random change. Então agora eu posso digitar que eu tenho 100 quilos e ele vai mostrar que peso é 100. E agora a gente vai armazenar isso dentro do nosso form, e se a gente dá um console.log no form, a gente realmente tem os valores que a gente acabou de atribuir, né? Então o form, ele tá, a cada vez que ele recebe um evento, ele seta o valor dessa variável com esses parâmetros que a gente passou aqui para ele, tá bom? Então, ó, vou digitar aqui agora que eu tenho 1,80, tenho 90 quilos. Tem um pequeno atraso, tá bom? O console do form. Então você vai ver que sempre quando você digita aqui, ele aparece depois, ó. Então se eu apagar agora, assim que ele apareceu. Galera, estamos bem perto de acabar. Agora o que a gente vai fazer aqui, já que a gente já tem nosso objeto sendo construído, né? Então a gente pode muito bem vir aqui, em vez de dar um console.log em form, console log form ponto e o nome da propriedade desse objeto que a gente quer acessar. A gente pode acessar ponto altura. E agora, quando a gente digitar qualquer coisa aqui, enquanto mede ou quanto pesa, ele vai me dar aqui no form o valor da minha altura, porque eu estou acessando a altura, né? Então pode ver que ele só está imprimindo agora o valor da minha altura. Então a gente está acessando esse objeto e assim é a forma como você acessa um único objeto. Se fosse um array de objetos, aí você teria que utilizar uma função map, mas aqui a gente não vai utilizar porque não é o objetivo dessa aula, mas só para você saber. Então aqui para fechar a gente vai passar um form e dentro desse form, vamos fechar ele primeiro, ele vai ficar acima de tudo, tá? Todas as divs, vamos colocar ele aqui, vamos salvar para ele indentar certinho para a gente. E vamos colocar aqui como função onSubmit, chamar a função handleSubmit, tá? Aqui dentro da função a gente pode dar um console.log nada, porque na verdade não precisa. A gente vai dar um event.preventDefault, para quando ele chamar a função, ele não dá um reload na página. O que acontece se eu não coloco isso? Ó, vou clicar aqui em calcular, ele reinicia a minha página. Eu não quero isso, tá? Muitas das vezes você não quer que a página reinicie. Se você quiser que a página dê um F5 quando clicar no botão, tudo bem, você pode tirar isso aqui. Mas normalmente a gente usa para evitar isso. Então se eu clico em calcular, ele não acontece nada. Ah, quer dizer que não está funcionando? Muito pelo contrário. Eu vou dar um alert aqui e vou colocar funcionou, para a gente ver que funcionou. Só que olha a diferença. Funcionou, tá? Vou fechar aqui o console. Tem uma grande diferença entre isso e isso aqui, que nem sempre é o que eu quero, né? Calcular, funcionou e ele reinicia minha página. Eu não quero isso, né? Então eu não vou colocar isso aqui. Mas se você quiser, por algum motivo específico, você coloca, beleza? Agora a gente vai fazer a nossa função aqui. Então a gente vai fazer o alert, a gente vai remover ele aqui, beleza? Apesar que a gente vai usar ele. E agora, bom pessoal, então agora a gente vai fazer a validação, né, dentro da nossa função handleSubmit, que seria a função que enviaria os dados para a API. Mas a gente não tem API, realmente a gente vai fazer aqui só para simular o envio disso, para um servidor, né, só para simular como seria o envio para o back-end, mas a função aqui é exibir algo para o usuário quando ele calcular o MC. Então o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente vai criar um if-else, né? Por que if-else? Porque a gente não pode ter valores que são vazios, né? E o JavaScript me permite, através desse diferente, primeiro eu vou criar aqui um outro parênteses, eu vou colocar aqui se form.altura e comercial, dois E's comerciais, significa e, tá bom? Condição. As duas condições, elas precisam, se elas forem atendidas, né? Ou seja, as duas precisam ser true para essa condição cair dentro do if, né? Então eu vou colocar aqui diferente também de form.peso, tá? O que significa isso? Que se essa variável não existir e ao mesmo tempo essa não existir ou elas tiverem um valor também undefined, né, um valor indefinido, já vai acontecer de cair dentro do meu if. E a mesma coisa vale, tá, se somente uma das variáveis não existirem, porque o usuário pode digitar o peso e não digitar a altura. Daí essa função não vai ser verdadeira, porque ele vai cair aqui e ele está esperando que as duas sejam verdadeiras e uma só vai ser verdadeira. Então eu preciso também verificar se uma delas é verdadeira, né, e a outra é falsa, e eu preciso verificar também se no caso daí o peso ele não vai existir, mas vai existir. Por fim eu preciso verificar se vai existir o peso
e no caso não vai existir o form.altura, tá bom? Então aqui a gente tem todas as validações necessárias para que o usuário não digite algo, nenhum valor e tente fazer o cálculo. Então agora eu vou imprimir aqui que, como string, né, os valores precisam, não podem ser inválidos. Vamos colocar assim, os valores não podem ser inválidos. Digite o valor corretamente. Tá bom? Você pode colocar o que você quiser corretamente. E aqui, se o usuário realmente fizer da forma correta, a gente vai fazer o cálculo, que daí é o else, né? Então, se tá errado, cai dentro aqui. Inclusive, eu vou só mostrar para vocês, ó. Vou salvar assim mesmo e vou mostrar para vocês. Se eu clico aqui, vai aparecer. Se eu digitar uma só, vai aparecer. Se eu digitar as duas, ele vai cair no else, então não vai acontecer nada. E se eu digitar só uma, também ele vai cair aqui. E se eu apagar tudo, pode ver aqui, ó, vou só digitar mais um, só para atualizar o console. Tá vendo que o valor aqui está com uma string vazia, né, um valor undefined, né? Então o que acontece? Eu tenho um valor aqui que é uma string vazia, mas isso aqui para o JavaScript, falando de valor, não tem nada, né? Então ele, quando eu calcular, ele vai mostrar para mim que não está válido também, beleza? Então assim, essa validação é bem interessante, tá? Dentro do else, agora, eu vou colocar a validação do nosso IMC. Então vai ser IMC igual a form.peso dividido por, entre parênteses, porque é a ordem matemática de prioridade, altura vezes altura, que é igual a altura ao quadrado, né? A gente tem aqui o nosso IMC, eu vou dar um console.log no nosso IMC, tá? A gente vê o valor dele. E aí eu vou colocar aqui agora um alerta para mostrar o IMC. E aí eu vou colocar assim, o seu IMC é espaço, para dar um espaço aqui, e vou concatenar com o valor da minha variável. O que acontece? O JavaScript tem tipagem dinâmica, tá? Então ele entende... o JavaScript tem tipagem fraca. Então ele entende que isso aqui é uma variável de um valor, no caso, number, e ele entende que isso é uma string, né? Então, mesmo assim, ele vai... Olha lá, ele está mostrando aqui, ó. É uma const number. E aqui é uma string. Só que mesmo assim ele consegue concatenar e transformar tudo numa string. Vamos testar agora? Vamos lá. Então agora se eu colocar que eu tenho 90 e 100 kg. O que acontece? O seu MC é 27,70. Ah, vamos colocar um valor bem absurdo aqui. Vamos jogar aqui. Eu tenho 200 kg. Vamos ver se está calculando certo. Ah, dobrou, realmente, né? Faz sentido, mais que dobrou. E, bom, vamos colocar agora o meu aqui. Mais ou menos a minha altura e mais ou menos o meu peso. Bom, pessoal, então realmente ele está calculando, beleza? Tá tudo certinho. E agora eu vou deixar um desafio para vocês, que o desafio é que vocês implementem, tem até aqui ele do lado, eu vou estar disponibilizando nos comentários para vocês, tá? Mas o desafio é vocês implementarem uma validação através de classificação. Então, se o MC for de tanto a tanto, de acordo com a tabela, que eu mostrei para vocês aqui, deixa eu mostrar a tabela, IMC, classificação. O desafio para vocês vai ser então montar essa tabela, né, de validação e poder verificar se o usuário está abaixo do peso, peso normal, sobrepeso. Não tem segredo, vocês vão continuar utilizando o if-else, só que agora vocês vão fazer um if dentro desse else, para se a validação, a classificação for X, imprimir tal coisa, né, e assim por diante. Você pode inclusive reaproveitar e fazer assim, ó, o seu IMC é esse, e você vai concatenar aqui e vai colocar assim, e sua, lembra do espaço, tá? E sua classificação é magreza, por exemplo, tá? Só para dar uma colher de chá para vocês aí, para te ajudar. Então agora é só calcular e vai mostrar, ó, beleza? Então, galera, é isso, não tem muito segredo não. Realmente o vídeo foi longo, extenso, a gente realmente foi além aí. E esse projeto foi bem legal, deu para ensinar bastante coisa para vocês, espero que vocês tenham curtido bastante, tá? Realmente era isso que eu queria mostrar. Deu para ensinar bastante o macete, que é isso que eu acho que faz você se tornar um programador melhor cada dia, né? Ter ali o pulo do gato. E é isso, vai estar lá no GitHub para quem quiser o código, beleza? Eu vou estar jogando lá no GitHub o código atualizado, tá? O mais atualizado possível, que é o da aula aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e como desafio, tá? Eu vou estar deixando aqui para você o seguinte, se você fizer a validação ou fizer o projeto sem a validação, que foi o desafio que eu passei, posta no LinkedIn lá, tá? Quero inclusive colocar como desafio você deixar isso ainda mais bonito, deixar ainda mais legal, implementar
talvez mais algum campo aqui de input para o seu usuário, como por exemplo o nome dele, tá bom? E eu quero que você realmente se desafie, poste lá no LinkedIn, que eu vou estar comentando, curtindo, reagindo. E se for bem bacana também, quiser jogar no Instagram lá, eu também te reposto, beleza? Quero ver todos vocês com mão na massa. Devs é isso, valeu. Espero que tenham curtido, links na descrição. Um forte abraço e fui!